Olá, muito obrigada, Grupo PET Educação, por ter me convidado, para estar aqui com vocês nesse momento, refletindo sobre a matemática e sobre o processo ensino-aprendizagem da matemática. Meu nome é Jaqueline Borges de Paula, minha formação é na matemática. Estou desde 2019 atuando na graduação aqui na UFMT, no curso de Pedagogia, trabalhando com os alunos Fundamentos e Metodologia da Matemática 1 e a disciplina de OFEB. Este ano de 2021 estou iniciando uma caminhada na pós-graduação para me dedicar também à pesquisa. Também tenho desenvolvido alguns projetos na extensão que abordam a matemática numa perspectiva semiótica. Porque a minha formação é em matemática e a interpretação que eu empreendo para compreender como o ser humano pensa matematicamente, como nós construímos conhecimento matemático, é uma abordagem semiótica. E um pouco do que eu vou conversar hoje com vocês é tentando introduzir essa conversa dentro dessa abordagem semiótica. E o que eu trago para esse momento é uma dimensão que ajuda a compreender alguns aspectos do desenvolvimento do conhecimento matemático e do pensamento matemático no indivíduo, que tem a ver com a neurociência. Então, nós vamos conversar hoje um pouquinho sobre neurociência. Então, esse diálogo, essa conversa aqui, ela vai partir da neurociência e a relação que existe entre neurociência e educação. Por que eu acho importante nós estarmos conversando inicialmente sobre a neurociência? Porque a neurociência nos ajuda a compreender alguns aspectos, algumas dimensões no processo de construção do conhecimento e que acontece aqui dentro da nossa mente. Nós temos um órgão maravilhoso, o nosso cérebro, que possui uma capacidade cognitiva enorme e é com isso que nós trabalhamos em sala de aula. O professor e o aluno, quando estão naquele momento, naquela relação em sala de aula, estão juntos construindo conhecimento e mediados pela matemática. O aluno tentando construir conhecimento matemático e o professor tentando construir conhecimento sobre como o seu aluno aprende matemática. Então, lá na sala de aula, essa maquininha, esse organisminho aqui dentro está funcionando a todo vapor. Então, para nós, professores e futuros professores, conhecer minimamente sobre alguns desses aspectos pode nos ajudar muito no processo ensino-aprendizagem da matemática. A partir do momento que a gente conheça como funciona melhor o nosso cérebro e os processos cognitivos, nos conduz a que os usos de estratégias que nós utilizaremos em sala de aula possam contribuir no processo do desenvolvimento da nossa cognição no momento do ensino-aprendizagem em sala de aula. Por isso é importante uma aproximação entre neurociência e educação, trazendo para a pedagogia, para esse encontro em sala de aula. É lógico que nós não vamos aprofundar em aspectos da neurociência, mas nós vamos destacar aspectos elementares que podem estar contribuindo com o professor em sala de aula, principalmente quando o professor começa a compreender o que está em jogo nesse momento de negociação em sala de aula. Porque pensa bem, tudo que nós fazemos, tudo que nós percebemos, o que nós pensamos depende do nosso cérebro. Então, nós dependemos do nosso cérebro para pensar e para existir. Assim, se considerarmos os aspectos de funcionamento do nosso cérebro, trazendo isso para um diálogo com a educação, neurociência e educação, nós podemos trabalhar no sentido de práticas pedagógicas mais eficazes, mais proativas,
estabelecer estratégias pedagógicas que respeitem como o cérebro dos nossos alunos funciona, ou pelo menos como ele tende a funcionar. E dessa forma podemos caminhar no sentido de uma intervenção mais eficiente em sala de aula. Agora, o que é neurociência que eu falei até agora para vocês e que eu quero trazer para essa conversa? Não é a neurociência, as neurociências, né? São classificadas como as grandes disciplinas que estudam o cérebro e seu processo de desenvolvimento. De acordo com a maneira e o foco que ela dá no estudo do cérebro e do nosso sistema nervoso, nós vamos ter a neurociência específica. No nosso caso, o nosso destaque está para a neurociência cognitiva, que é também chamada de neuropsicologia, que tem a ver com os processos do desenvolvimento da nossa cognição. Assim, a neurociência cognitiva, ela se ocupa das capacidades mentais complexas do nosso cérebro, como a linguagem é uma delas. E a leitura é uma delas, e a capacidade de calculações é outra dessas habilidades, e que podem ser desenvolvidas pelo ser humano. A aprendizagem, ela ocorre porque há no nosso cérebro mecanismos que permitem a realização de processos relacionados à cognição. É importante, então, que nós, educadores, disponhamos de métodos que permitam desenvolver maior conhecimento, uma maior compreensão sobre como nossa mente funciona. E as neurociências, no caso a neurociência cognitiva, pode contribuir para esse nosso entendimento mais amplo de como a nossa mente funciona e se relaciona com o nosso cérebro e com o nosso corpo, e o nosso comportamento e nossa ação no mundo também, de forma que ela pode nos auxiliar no planejamento e na organização para a sala de aula. Assim, veja bem, o que eu quero conversar com vocês hoje? Sobre neurociências. Por que eu quero conversar sobre neurociência com vocês? Porque ela é um pilar da minha interpretação semiótica ao desenvolvimento do conhecimento matemático. E a neurociência pode nos ajudar no processo de intervenção em sala de aula. Agora, neste momento, neste primeiro encontro, em relação à neurociência, eu quero falar sobre dois aspectos, dois conceitos muito importantes sobre aprendizagem e memória. O que é aprendizagem? Que processo é esse? Que fase é essa? O que acontece com a nossa mente e que nos permite aprender? E o que é memória? E depois, o que memória tem a ver com aprendizagem? Então, nessa conversa de hoje, dois conceitos, dois processos, duas dimensões muito importantes que nós devemos saber quando a gente mergulha numa abordagem semiótica e na dimensão da neurociência, o que é aprendizagem e o que é memória. E é sobre isso que eu vou falar a partir de agora. Então, o primeiro conceito que nós vamos abordar é a aprendizagem. Como que o nosso cérebro aprende? Bem, essa capacidade de aprender é uma capacidade ilimitada do nosso cérebro e ela acontece em todos os momentos de nossa vida. Ela não desliga quando eu vou para casa e ela não liga só quando eu venho para a escola. O nosso cérebro, desde o momento em que ele completou a sua formação lá no útero da mãe, lá no processo de ontogênese, que ele já tem todas as estruturas, isso ocorre lá pelos 100 dias do feto, ele já começa a processar no sentido de aprender. Então, lá desde dentro do útero da mãe, o cérebro da gente já começa a aprender. Então, vamos pensar como isso se processa. Eu vou dar um exemplo para você.
Suponhamos que você está na rua e acontece um acidente de moto e o motociclista cai e está sem capacete. E você vê esse acidente. E tanto você quanto o motociclista vão aprender com essa situação. A partir do momento em que o meio externo, essa situação vivenciada, afeta você, o seu cérebro começa a processar essa informação. Você que assistiu o acidente processa a informação de um jeito e a pessoa que se acidentou processa a informação de outro jeito, porque ela está vivenciando ali o acidente. Você está visualizando o acidente e vendo o que ele aconteceu naquele instante. Outra pessoa que vai ler sobre a notícia desse acidente num jornal, neste momento que ela está lendo, que ela está sendo afetada pelo meio externo, que é a notícia no jornal, o cérebro dela também está processando essa informação e a partir daí tentando aprender. São 3 exemplos diferentes de pessoas diante de uma mesma situação. O acidentado, quem presenciou o acidente e uma outra pessoa que vai ler sobre esse acidente num outro momento. Nesses 3 casos, nós temos processos de aprendizagem acontecendo e cada um sendo afetadamente de um jeito. O acidentado, ele é afetado com uma grande carga emocional, então essa situação ele pode aprender, por exemplo, que a partir desse momento, se ele não estava usando capacete, ele pode aprender naquele momento, pelo trauma causado pelo acidente, que ele deve usar capacete sempre ao dirigir a moto. A pessoa que viu o acidente acontecer de longe, ela é afetada emocionalmente de outro jeito e ela pode concluir e aprender que é melhor estar usando capacete quando está andando de moto. Agora, a pessoa que lê o jornal, ela também é afetada, mas não com uma carga tão forte emocional quanto aquela que vivenciou o acidente e aquela que presenciou o acidente. Por que eu estou falando isso? Porque a emoção, o efeito, o clima da situação, do estímulo externo que afeta o indivíduo tem muita importância em relação à aprendizagem, em afetar ou não uma pessoa para que ela construa suas aprendizagens. E o que nós consideramos aprendizagem? Aí nós vamos entrar num outro conceito muito importante que nós estamos abordando hoje. Nós consideramos que é aprendizagem aquilo que se converte em memória da pessoa. Se a pessoa que leu o jornal só leu aquela informação, mas aquilo não afetou tanto essa pessoa, ao passo de se tornar uma memória para essa pessoa, ela não aprendeu. Ela pode ler no jornal a mensagem sobre o acidente e depois esquecer isso. Ela leu, compreendeu, processou momentaneamente, mas não houve o registro daquela informação como uma memória dela. Então, assim, não houve aprendizagem. Então, nós consideramos que a aprendizagem é toda a informação que é processada a nível cognitivo do indivíduo e que se torna memória para esse indivíduo. E o que está em jogo para que uma informação seja processada aqui em nossa mente e se torne memória, é um processo um pouco complexo. Então, agora nós vamos falar a diferença de aprendizagem e como que essa aprendizagem, esse processo se converte em memória. A neurociência fala pra gente que nós temos 2 tipos de memória. Nós temos essa memória classificada quanto ao tempo. Nós temos uma memória de curta duração, que é considerada nossa memória operacional, a que nós usamos o tempo todo. E nós temos uma memória de longa duração. A aprendizagem se efetiva quando a informação se torna uma memória de longa duração.
Agora vamos ver a diferença entre uma e outra, entre memória de curta duração e memória de longa duração. O nosso cérebro é uma máquina muito inteligente, porque ele se organiza de um jeito de uma forma de que nós não estejamos o tempo todo pensando em todas as memórias que nós temos. Ele utiliza mais prontamente algumas memórias que são mais necessárias para a nossa sobrevivência, para o nosso convívio. Quando você acorda e começa a interagir no dia a dia, a sua mente traz para você uma memória que vai fazer você vivenciar e conviver com as situações cotidianas, que é a memória de curta duração. E quando nós estamos na primeira fase de aquisição da memória, que é a fase designada de aprendizagem, o que está em cena e o que está trabalhando é a memória de curta duração. Quando eu falei daquelas 3 pessoas em relação ao acidente da moto, o que caiu da moto, o que assistiu o acidente e o que leu sobre o acidente no jornal, nesses 3 momentos, o que caiu da moto, o que assistiu o acidente e o que leu a notícia do acidente no jornal, eles estão processando a informação, o estímulo externo, e o que está em jogo neste momento é o trabalho com a memória de curta duração dessa pessoa. Então, enquanto essa informação está sendo processada e operacionalizada com a memória de curta duração, ela ainda não se converteu em real aprendizagem. Então, a informação que entra na nossa mente e fica no nível da memória de curta duração, ela vai ser esquecida se essa informação não se converter em memória de longa duração. Agora, olha que interessante, quando é que isso acontece? Quando que a memória de curta duração vai se converter em memória de longa duração? Olha que coisa incrível. É durante o nosso sono. E é por isso que é importante dormir e ter um sono de grande potência de descanso e relaxamento, porque é durante o sono que o nosso cérebro organiza a nossa mente. É nesse momento, quando a gente está dormindo, é que o cérebro vai decidir o que será gravado na memória de longa duração. E o que vai ser gravado na memória de longa duração foi aquilo que foi mais significativo no momento do processamento da informação. E mais significativo para o cérebro em relação ao processamento de informação é aquilo que gerar maior cadeia de registro na hora que está sendo processado. Então, vamos pensar naqueles 3 casos. Quem sofreu o acidente, quem assistiu o acidente e quem leu sobre o acidente no jornal. Quem sofreu o acidente está sendo muito afetado. Ele tem carga física, ele tem carga emocional, ele tem tudo ali para criar um monte de rede de conexões no seu cérebro, porque entra pelos sensores de tato, da pele, olfativos, visuais, tudo. E fora a carga emocional. Então, tudo isso gera muita rede de conexões de registro sobre aquela informação. Então, ela está sendo altamente afetada naquele momento. Então, esta situação tem grande potencial para o cérebro depois, durante o sono, selecionar isso para que essa informação processada se torne em aprendizagens e seja registrada na memória de longa duração.
pessoa que assiste também aquele acidente, se ela naquele momento ela estava focada no acidente, se a concentração dela estava toda naquele acidente, ela pode ser altamente afetada emocionalmente, visualmente e até ter tido uma certa ansiedade em relação àquela situação que ela assistiu. E tem um grande potencial para ser registrado como memória de longa duração. Agora, a pessoa que somente leu a notícia no jornal, que utilizou somente o estímulo visual, a leitura, ele pode não ser tão afetado por aquela informação, pode não ter se envolvido tão emocionalmente com aquela emoção. E aí, o cérebro pode, na hora de decidir se isso vai ou não para a memória de longa duração, opta por não mandá-la para a memória de longa duração. E aí o que acontece? Essa informação ela é esquecida. E esse mecanismo de esquecimento, ele é muito ativo no nosso cérebro. O nosso cérebro não processa tudo como memória de longa duração. Ele filtra muito, então há muito mais informações que são esquecidas do que são processadas como memória de longa duração. Então, entender esses aspectos da aprendizagem, que é uma fase inicial do processo de aquisição de memória, e entender como funciona a nossa memória, e que nós temos uma memória de curta duração e uma memória de longa duração, é importante, porque ela serve para mostrar a nossa capacidade geral do sistema nervoso de adquirir, de guardar e também de lembrar depois dessas informações. E afinal, o ser humano é aquilo que ele lembra e também aquilo que ele esquece. Eu sou tudo aquilo que eu lembro e também sou aquilo que é selecionado para ser esquecido por mim. E isso é muito importante, tem consequências em sala de aula. E isso acontece todo dia, em todo o nosso processo de aprendizado durante o dia. É durante a noite, no sono, é que isso vai ser, que o nosso cérebro vai processar todas as informações trabalhadas e decidir se essa informação vai gerar uma aprendizagem real e ser gravado como memória de longa duração ou não. Que conclusões nós podemos tirar para a sala de aula em relação ao que nós conversamos sobre essa primeira fase inicial da produção de memória, que é a aprendizagem, e da memória de curta duração e de longa duração? Primeiro, uma coisa muito importante é que na decisão que o cérebro tem que tomar sobre qual informação será registrada como memória de longa duração, ele escolhe aquela informação que mais afetou o sujeito. E o que é mais afetar o sujeito nesse sentido? Aquela informação que gerou mais conexões, mais registros sinápticos dentro do cérebro dele. Então, presta bem atenção. Se eu estudo somente lendo um texto, eu vou estudar e leio o texto. Qual o estímulo que eu estou dando para o meu cérebro? Somente o estímulo visual. É um estímulo que gera um registro visual daquele texto. Agora, se eu leio o texto e falo em voz alta o que eu estou lendo no texto, eu estou acionando tanto o estímulo visual como o estímulo oral e o estímulo motor da fala. Então, eu tenho 3 vias de registros que estão sendo acionadas. Agora, se eu vou ler um texto porque alguém me falou, olha, existe um texto assim que é muito bom, você vai gostar. Então, a pessoa me deu uma informação antecipada que gerou uma expectativa em mim. Aquilo me deixou afetada emocionalmente e empolgada para ler o texto. E aí eu vou ler esse texto, é outro tipo de estímulo que eu trago para aquele momento e que pode gerar a construção de aprendizagem. Em sala de aula, saber disso é muito importante,
Porque o professor tem que prestar atenção que quanto mais ele estimular o aluno, quanto mais estímulos externos ele puder priorizar num processo de ensino-aprendizagem, vai ser melhor. Mais significativo para o cérebro daquele aluno vai ser esse registro, porque mais canais serão acionados em sala de aula. E aí, quando esse aluno, essa criança for dormir à noite, o cérebro dela vai ter um trabalho menor para localizar qual que é a informação que mais tocou esse aluno. E outra coisa, o que direciona a nossa aprendizagem na fase inicial são os estímulos externos. Em sala de aula, o que são estímulos externos? As atividades, a ambiência da sala de aula, o humor da professora, a motivação da professora, a metodologia que a professora ensina, que traz para a sala de aula. Então, de acordo com os objetivos que a professora pretende atingir, que o educador pretende atingir, a forma como cada tarefa for organizada pode potencializar as aprendizagens dos alunos. Porque as circunstâncias que nós vivenciamos no dia a dia em sala de aula podem direcionar o processo cognitivo. Então, em segundo plano, também queria destacar que a aprendizagem acontece porque nós interagimos com o mundo que está ao nosso redor. Esse mundo que está ao nosso redor, ele nos toca, ele nos afeta. E nos afeta como? Através dos nossos sentidos: visão, paladar, tato, olfato, audição, equilíbrio. Então, o que nós temos que priorizar em sala de aula? Estímulos externos para que eles se converjam em estímulos internos. Então, o professor tem que estar atento a isso também. Quanto mais variados, quanto mais diversidade de estímulos, mais redes neurais estão sendo afetadas, mais sinapses estarão acontecendo em nossa mente. E aí, quanto mais redes neurais afetadas, quanto mais sinapses ocorrerem, mais o indivíduo está sendo tocado. E aí essa sinapse, essa informação pode se converter depois em memória de longa duração. Então, hoje que eu queria falar com vocês era um pedacinho do processo ensino-aprendizagem e tentar fazer uma ligação desse processo ensino-aprendizagem com uma leitura da neurociência. Neurociência cognitiva, explicando para a gente um pouco do que está em jogo nessa primeira fase de aprendizagem, que faz parte de um processo maior que é a aquisição de memória. E aí nós conversamos um pouco sobre neurociência, sobre aprendizagem, sobre memória, sobre os dois tipos de memória em relação ao tempo que nós temos, que é memória de curta duração e memória de longa duração, e como elas interagem uma com a outra, tentando trazer isso, fazer uma releitura disso tudo para nosso momento de sala de aula, para nosso processo de construção de uma intervenção mediado pelo conhecimento matemático. É lógico que eu não aprofundo em detalhes, mas eu tento trazer de forma genérica aspectos que nós devemos estar cientes enquanto educadores, enquanto pessoas que trabalham com processos cognitivos, com desenvolvimento desses processos cognitivos em sala de aula. Eu espero ter contribuído nesse sentido de alguma forma com vocês. Obrigada Pet Educação. E essa é a primeira fala. Eu espero dar continuidade para a gente caminhando junto nessa construção de uma abordagem semiótica permeada pela neurociência. Obrigada.